No final do século XIX, Sigmund Freud tentava descobrir um tratamento efetivo para pacientes com sintomas neuróticos e histéricos. Nascia ali a psicanálise. E para falar sobre o assunto, o Ciência Sem Limites conversa com o pesquisador Érico Campos. Ele fala sobre as pesquisas na área e também sobre o simpósio de psicanálise que acontecerá em Bauru no mês de agosto. O Ciência Sem Limites começa agora. Como vocês puderam ver, o programa de hoje, o assunto é psicanálise. E também a 4ª jornada e 2º simpósio internacional de psicanálise. Ciência Sem Limites, um programa dedicado a mostrar e demonstrar as pesquisas e os pesquisadores da universidade. Ao nosso lado, o professor Érico Campos, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru. Professor, prazer em tê-lo aqui no Ciência Sem Limites. Obrigado, João. É um prazer estar aqui. Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui no Ciência Sem Limites, divulgando um pouco dos nossos trabalhos, né, de pesquisa, de extensão, o nosso congresso. É um prazer. Nós vamos, evidentemente, aprofundar mais e saber um pouco mais sobre psicanálise, clínica, teoria e cultura, que são objetos de estudos do Núcleo de Estudos e Extensão e Pesquisas em Psicanálise do seu departamento. Mas antes da gente entrar no assunto, nós queremos saber, e quem está nos assistindo, a sua formação, professor. O senhor é relativamente novo de casa até, né? Sim, eu estou há cerca de 3 anos um pouquinho, estou acabando meu estágio probatório agora no final do ano. Então eu entrei em 2011 e entrei para dar as disciplinas de psicanálise, né, que é a minha área de formação. Eu sou psicólogo, formado pela Universidade de São Paulo, do São Paulo capital, né, fiz a minha graduação, meu mestrado e meu doutorado lá. E sempre fiz uma formação muito voltada para a área de psicanálise, nas suas mais diversas facetas, né. Eu trabalhei muito durante o mestrado e doutorado com a chamada teoria psicanalítica, né, os conceitos fundamentais, né, que a gente chama de metapsicologia, né. Então, os conceitos fundamentais da psicanálise. Aquilo que normalmente as pessoas conhecem da psicanálise, né? Inconsciente, pulsão, sexualidade. É isso que eu ia perguntar, né? Porque às vezes ficar falando em psicanálise, exatamente. Quem está nos vendo fala, mas é coisa de louco, né? Ou coisa que o valha, né? Se eu puder dar uma explicada rapidamente sobre o que é a psicanálise. O que é a psicanálise em primeiro lugar, né? A psicanálise é um campo de saber, né, próprio, que se constitui em torno de um objeto, que é o inconsciente. E aí, nesse sentido, a psicanálise é pioneira em relação a muitas abordagens psicológicas, psiquiátricas, né? Por afirmar que a subjetividade, a mente humana, o que nos constitui enquanto seres humanos na nossa experiência mental, é fundamentalmente uma dimensão inconsciente da nossa personalidade, né? A psicanálise foi pioneira na afirmação disso, né? De que nós não somos senhores de nossa própria mente, de que a consciência não diz respeito a tudo que nos constitui, que nós não temos o controle, né, total sobre nossas vontades, sobre os nossos desejos, né, nem a consciência total do que nos determina. A psicanálise foi pioneira na afirmação disso. E na época, né, no final do século XIX, quando Freud fez essa afirmação, ele causou muita polêmica, né? Por isso que eles falam que Freud é o pai da psicanálise. Sim, exatamente. Ele foi o médico, né, neurologista que, por meio de um trabalho clínico com pacientes neuróticos, né, pacientes portadores de um certo tipo de doença mental, no caso a histeria, que é uma doença onde há dissociação mental, onde há paralisias somáticas, paralisias de sensibilidade, ataques de ansiedade, né? Então Freud, na época, no final do século XIX, a histeria era um mistério para a medicina, na verdade, né? Porque não se tratava nem de uma doença mental, digamos, com todas as características da loucura, né? Então a loucura a psiquiatria vinha estudando há muito tempo e a loucura muito facilmente se distingue, né, da normalidade, né? Perfeito. Então se diz, a loucura é o sujeito perdeu a mente, né, perdeu a consciência. As doenças neuróticas, o sujeito não perde totalmente a consciência, mas ele fica determinado por sintomas extremamente esquisitos, que são compulsões, ataques de ansiedade. Então, muitas vezes, vem até o jargão popular, né? Nem Freud explica, né? Exatamente. Né? E aí, Freud foi pioneiro ao afirmar que, né, esses sintomas, eles não eram absurdos e sem sentido, eles eram determinados por uma dimensão psíquica, porém inconsciente. E
né, a outra grande originalidade do pensamento freudiano e da psicanálise foi afirmar que esta dimensão inconsciente que nos determina, ela tem uma natureza particular, que ela é da ordem de experiências, né, e de fantasias, né, de sentidos que se produzem na infância e a partir da infância e que são marcados principalmente pelos nossos desejos sexuais. Então a psicanálise é conhecida por afirmar que o sujeito psíquico é determinado por uma dimensão inconsciente, onde a sexualidade é o fator determinante. Basicamente, os sintomas neuróticos são efeitos, né, da repressão de certos aspectos imorais ou que nossa consciência não admite da nossa sexualidade. E por isso a psicanálise foi muito criticada, ou pelo menos muito polêmica, né? Por afirmar, por exemplo, coisas como a sexualidade como um elemento motor da nossa personalidade, né? E que a sexualidade está presente desde sempre, inclusive na infância. Desde o nascimento. Desde o nascimento. E baseado em toda essa explicação que o senhor deu sobre psicanálise, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse núcleo de estudos e extensão e pesquisas em psicanálise, que o senhor é um dos coordenadores desse curso, né? Eu sou um dos coordenadores, junto com a professora Cristiane Carrijo. E atua aí no campus de Bauru da Unesp. Sim. Ele é na verdade, ele tem o status de um laboratório de pesquisa, né? E é um laboratório que congrega os trabalhos dos professores do Departamento de Psicologia que trabalham com a abordagem psicanalítica. Porque a psicanálise é um campo de saber próprio que se apresenta, ou é estudado, ou é trabalhado, né, tanto na psicologia como na psiquiatria e em qualquer outras áreas profissionais onde a dimensão psicológica ou psíquica esteja presente, né? Então a psicanálise acabou com o tempo, né, nesses 100 e poucos anos, se tornando uma abordagem importante, predominante, né, dentro da formação em psicologia. E que tipo de atividades vocês exercem, além, evidentemente, da parte teórica na psicanálise, nesse grupo de estudo? Tem parte prática? Sim. Então, na verdade, aqui no nosso curso de psicologia, no nosso departamento, nós temos algumas mediações teóricas, a gente chama, né? Algumas abordagens teóricas que organizam o curso e organizam os trabalhos do departamento. A abordagem psicanalítica é uma delas. Então, nós temos uma série de professores que trabalham com essa abordagem, né? E esses professores, então, se juntaram para fazer um grupo de pesquisa. A gente tem um grupo de pesquisa do CNPq chamado Psicanálise Clínica, Teoria e Cultura, e temos, né, no âmbito do departamento esse núcleo, que é o núcleo de estudos, extensão e pesquisa em psicanálise. Então ele congrega todas as nossas atividades de pesquisa, ensino e extensão. Então, congrega nossas atividades de ensino na graduação e alguns professores trabalham na pós-graduação, mas também trabalham nossas orientações de pesquisa e nossos projetos de extensão estão vinculados ao núcleo. Nós vamos saber um pouco mais sobre esses projetos no próximo bloco. Tá, ok. Professor Érico Campos, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências. O assunto de hoje, psicanálise e também a 4ª jornada e 2º simpósio internacional de psicanálise na Unesp. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele aparece aí no seu vídeo. É ebcampus@fc.unesp.br ou, se preferir, www.fc.unesp.br. Clique em Departamentos, Departamento de Psicologia. Ciência Sem Limites, breve intervalo e volta já. Ciência Sem Limites está de volta. Um programa que visa mostrar e demonstrar as pesquisas e os pesquisadores no âmbito da universidade. No programa desta semana, ao nosso lado, o professor Érico Campos, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru. O assunto de hoje, psicanálise. Psicanálise clínica, teoria, cultura e também agora vamos começar a abordar a 4ª jornada e 2º simpósio internacional de psicanálise que vai ser realizado aqui na Unesp. Professor, no bloco anterior, o senhor comentava ainda sobre o grupo de pesquisa clínica, teórica e cultura dentro da psicanálise. Em termos de extensão, o senhor ficou de falar alguma coisa sobre... Vocês oferecem atendimento à comunidade, aos interessados? Como é que eles fazem para se inteirar mais? A gente tem várias modalidades de práticas de extensão, né? Na verdade, os professores que estão vinculados ao núcleo, todos eles trabalham muito ativamente com projetos de extensão. Então, acho que
todos os nossos professores, nós somos 6, né? Todos nós temos projetos de extensão vinculados à PROEX, né? E sendo desenvolvidos anualmente, né? No âmbito do campus. Agora, só fazendo um parênteses, quem está nos vendo, extensão também é pesquisa, né? Sim, sim. E ensino. E ensino, né? evidente. Na Unesp, a extensão necessariamente está vinculada à participação de alunos de graduação, né? É uma forma de enriquecer a formação dos alunos da graduação, participar das atividades de extensão, né? Nós temos bolsas de extensão para que esses alunos possam nos ajudar a desenvolver as atividades. Iniciação científica também? Sim, iniciação científica na modalidade de pesquisa, claro. né? Então nós temos orientandos de iniciação científica na parte de pesquisa e nós temos projetos de extensão onde nós temos bolsistas de extensão que também são alunos, que nos ajudam a desenvolver essas atividades e também, eventualmente, fazem pesquisas vinculadas à extensão, né? Então a ideia é articular ensino e pesquisa e extensão em todos os seus níveis. E nessas modalidades, a sociedade, vocês fazem uma triagem, como é que funciona? Então, na verdade, a gente tem vários tipos de extensão, né? Nós temos algumas extensões que estão vinculadas ao CPA, que é o Centro de Psicologia Aplicada daqui do nosso departamento e que está lá no campus. No CPA é onde acontecem os atendimentos psicológicos à comunidade em geral, né? E aí o CPA, nós temos trabalhos onde, né, atividades que estão vinculadas à pós-graduação, que a gente tem uma pós-graduação no curso de psicologia, né, vinculadas à graduação e vinculada a projetos de extensão. Então nós temos uns 2 ou 3 projetos de extensão que são projetos de atendimento, né? Atendimento à comunidade, normalmente atendimento em clínica psicanalítica ou alguma modalidade de clínica, no âmbito do CPA. Então as pessoas vão, né, fazem a sua inscrição pelo CPA e acabam então sendo atendidas por estagiários, digamos, da extensão. Sob a supervisão dos docentes. Sobre a supervisão dos docentes, né? Mas essa não é a única modalidade de extensão que nós temos, né? Nós temos também grupos de estudos que são abertos à comunidade de profissionais, de estudantes de psicologia e de saúde fora da Unesp, né? Então, muitos professores também desenvolvem grupos de estudo para essa comunidade, né? Que aí não é a comunidade em geral, mas é a comunidade de estudantes de psicologia ou de profissionais de saúde que se interessam pela psicanálise, que querem estudar temáticas específicas. Então, por exemplo, o meu grupo de estudos e o meu projeto de extensão é de psicopatologia psicanalítica, onde a gente estuda, então, a discussão sobre o olhar psicanalítico sobre as psicopatologias, né? Do ponto de vista teórico, do ponto de vista clínico, mas a gente também tem projetos de extensão que estão ligados à saúde mental. Bom, os interessados podem entrar ou mandar um e-mail, né, ou entrar no site, até mesmo no site da Faculdade de Ciências, clicar em CPA, ele vai ver a gama que tem. Sim, né? Ou procurar o link dos professores. Dos professores, né? Lá, a gente tem uns 10 projetos de extensão acontecendo. Perfeito. E muitos, só reiterando, né, muitos estão ligados à articulação com a cultura, né? O meu projeto, que é de psicopatologia psicanalítica, ele é um projeto que também trabalha com cineclubes. E tem uma outra professora, a Cris Carrijo, né, que também tem um projeto que chama Seminários Artísticos e Saraus e Cineclubes, né? Então, onde se faz uma discussão com arte e cultura, né? Uma mediação do saber psicanalítico ou do olhar psicanalítico sobre a arte. Quer seja na forma da literatura, quer seja na forma das artes plásticas, ou no caso, uma coisa que a gente tem trabalhado bastante, no cinema, né? Já que o cinema é uma possibilidade de discussão da realidade, né? É bastante ilustrativo e também chama bastante a atenção das pessoas. Por isso, né, que a área de cultura não pode Exatamente. Ficar de fora, né, professor? Baseado nesse núcleo, nesses trabalhos, é que vocês, vamos entrar na seara, resolveram fazer a 4ª jornada e o 2º simpósio internacional aqui em Bauru, professor? Isso, exatamente. Como eu vinha falando, né, você perguntou sobre a cultura, né? A psicanálise ela é muito conhecida, né, e reconhecida por ser uma clínica, né? Digamos, uma abordagem psicoterápica, né? Todo mundo tem aquela imagem do Freud, né? Lá atrás, a pessoa deitada no divã, né? E aí parece que a psicanálise se restringe a essa clínica do sujeito ficar lá todos os dias da semana falando para um terapeuta que, né, não aparece, não diz nada, né? E, na verdade, a psicanálise não se restringe a isso, né? Isso é a psicanálise clássica, digamos assim, a psicanálise na sua abordagem clínica clássica. A psicanálise tal como ela se desenvolve hoje, ela não se resume a essa clínica padrão,
ela trabalha com grupos, com instituições, nos modelos de atenção psicossocial, né? Mas também não se restringe apenas a uma abordagem teórica que está vinculada a uma clínica específica. A psicanálise, desde Freud, se preocupou em ser uma teoria geral, digamos, sobre o ser humano. E nesse sentido, Freud sempre se preocupou em discutir a relação do homem com a sociedade. Como que a sociedade e a cultura constituem o ser humano? Como que o desejo humano constitui, né, os laços sociais, as estruturas sociais, mantém os grupos, mantém as instituições, né? Então, nesse sentido, Freud estudou, e tem muitos textos freudianos clássicos, sobre a relação do desejo humano e do desejo individual com as instituições sociais, as normas coletivas. Isso chama-se, né, Freud chamou isso de psicanálise aplicada. Né? A aplicação do método psicanalítico à compreensão das estruturas sociais, dos fenômenos sociais, da cultura em geral. Isso normalmente as pessoas não conhecem, mas é uma área muito legítima e muito consistente da psicanálise. E a psicanálise, na atualidade, também se preocupa cada vez mais em ser, para além de uma psicologia clínica, uma psicologia da saúde, também uma psicologia social, né? Freud sempre quis isso, mas muitas vezes no senso comum geral, né, isso não é valorizado. Mas cada vez mais a gente tem uma discussão social a partir da psicanálise. E é a partir dessas discussões que foi baseado essa jornada e esse simpósio. Isso, exatamente. Mas o senhor vai responder no próximo bloco, depois de um breve intervalo. Nós voltaremos já já. Se você quiser contactar o professor, o e-mail aparece aí no seu vídeo. ebcampos@fc.unesp.br. Ciência Sem Limites volta num instante. O Ciência Sem Limites está de volta. É um programa que visa mostrar os pesquisadores e as pesquisas desenvolvidas no âmbito da universidade. Neste programa, nós recebemos a visita do professor Érico Campos, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências aqui do campus de Bauru da Unesp. O assunto de hoje, psicanálise, e também a 4ª jornada e o 2º simpósio internacional na área de psicanálise, além da gente ter abordado o grupo de estudos pertencente ao Departamento de Psicologia. Sim. Professor, o senhor fez no bloco anterior um preâmbulo sobre cultura, sobre psicanálise, né, sobre Freud, o envolvimento da cultura, até mesmo na área de filmes, né? E é baseado nesse aspecto que vocês vão realizar a jornada e o congresso? Sim. E há uma necessidade de um estudo constante nesse aspecto? Sim, sim. Como eu vinha falando, né, essa discussão sobre a psicanálise mais relacionada à dimensão social, ela é um tema, digamos, é um tema emergente da psicanálise contemporânea. Principalmente no Brasil e na América Latina, né? Eu acho que o Brasil, a Argentina, tem uma tradição, na psicologia em geral, né, de discussão das questões sociais. Isso também marcou a forma como a psicanálise se desenvolveu na América Latina, né, e no Brasil. Então, hoje, é uma vertente muito importante da discussão psicanalítica, a discussão dos fenômenos sociais. E é uma das linhas de pesquisa do nosso grupo de pesquisa, do nosso núcleo, né? Então, por conta disso, nós temos fomentado essa discussão e aí pensamos, nesta 4ª jornada, de ter como tema organizador psicanálise e sociedade hoje, né? Onde justamente a gente vai discutir a atualidade das discussões psicanalíticas sobre as questões sociais nos mais diversos âmbitos. Desde a cultura, né? Então, por exemplo, a discussão da arte, a discussão das diversas manifestações artísticas, culturais, até as questões propriamente sociais. As estruturas sociais, as instituições sociais, né? E principalmente o mal-estar próprio da nossa contemporaneidade. Por exemplo? Por exemplo, né, hoje em dia, não só na psicanálise, como na psiquiatria, se discute que a forma como as psicopatologias têm se configurado é diferente das formas clássicas que a psiquiatria e a psicologia têm estudado, né? Então, por exemplo, hoje, basta, né, quer dizer, se a gente fizer um exercício, né, nos anos 40, a psicose, a loucura, né, era o grande estranho, né? Quer dizer, era o grande contraponto à normalidade, né? Havia tratamentos até com choques. Sim, e tudo exatamente, mais, né? Mas era o grande contraponto à normalidade, né? Hoje em dia não é mais, né? Na época do Freud era a histeria, né? Eram as neuroses.
Hoje em dia nós temos uma série do que se chama de psicopatologias contemporâneas, né? Síndromes aditivas, né? As antigas toxicomanias, né? A chamada epidemia dos sintomas e das síndromes depressivas, né? Síndrome do pânico. Síndromes do pânico, né? Distúrbios de dismorfismo corporal, anorexias, bulimias e principalmente... São anomalias da modernidade, isso, professor? Da contemporaneidade. Da contemporaneidade. A discussão que se faz, né, não só na psicanálise, mas em diversas áreas, é que nós estamos numa transição para uma cultura que alguns chamam de pós-moderna ou contemporânea, onde os referenciais que organizavam a identidade, a subjetividade na modernidade, que é o que constitui o campo original, né, das nossas instituições e mesmo dos nossos saberes, já não diz mais tanto respeito. Então nós estamos numa transição de pensar como que as formas sociais e culturais da contemporaneidade, como que elas refletem na constituição da identidade dos sujeitos hoje e nas suas formas de sofrimento, né? Então, e o evento vai focar justamente essas análises? Sim, vai trabalhar... Aliás, só para quem está nos vendo agora, o evento acontece de 25 a 29 de agosto. No campus de Bauru. No campus da Unesp de Bauru. Onde participam alunos, profissionais e professores e pesquisadores? Sim. Fale um pouco sobre... Sim, vou falar um pouco do evento, então. Do evento. O evento vai ser a semana inteira, né? Ele tem uma série de atividades, nós vamos ter conferências, mesas redondas com convidados nacionais e internacionais. Tem confirmado já do exterior, professor? Sim, nós temos dois pesquisadores e professores da França, um da Lille 7, um da Lille 3 e outro da Paris 7, que são parceiros do nosso grupo de pesquisa. Perfeito. E vão vir para dar conferências sobre a questão da temática do Congresso. E nós temos também muitos pesquisadores de renome do Brasil, né, principalmente do estado de São Paulo, muitos professores da USP e da PUC que são referências na discussão sobre psicanálise e sociedade. Então a gente conseguiu trazer um conjunto de convidados bastante representativo dos pesquisadores e dos líderes de pesquisa, dos pensadores e autores que discutem essa problemática. Então isso vai ser bastante interessante, é muito rico o nosso evento, né? E a jornada ela vai consistir em quê? Em palestras, mesas redondas, nós vamos oficinas, ter conferências desses pesquisadores mais renomados, mesas redondas, mas além disso a gente tem espaço para apresentação de trabalhos dos participantes. Cases? Oi? Casos, cases? Sim, também. Aí fica a critério de quem escreveu o trabalho, né? Mas nós temos espaço para apresentação de painéis e comunicações orais de participantes que queiram trazer trabalhos de pesquisa, trabalhos de extensão e trabalhos práticos. Então, nesse sentido, podem ser estudos de caso, pesquisas teóricas e assim por diante. Então, a gente tem esse espaço, porque a ideia do Congresso, essa jornada é a jornada do nosso núcleo. Sim. Já é a 4ª edição e ele é o momento, digamos, em que a gente congrega os nossos trabalhos de pesquisa, de extensão, chama os nossos convidados e nossos parceiros. Dá visibilidade, né? Dá visibilidade e também, né, congregar os trabalhos de diversas instituições. Então, essa é a 4ª jornada. E nós vamos ter, além de convidados de São Paulo, convidados do Rio de Janeiro, convidados de Minas Gerais e todos que têm alguma articulação com nossos trabalhos. Fora isso, alguns desses convidados vão dar minicursos, que é uma possibilidade dos alunos e profissionais de Bauru e da região que vão participar do Congresso poderem se atualizar um pouco mais, né? Então vai ser um evento bastante rico. Nós temos uma série de atividades, inclusive atividades culturais, já que a cultura faz parte da sociedade, né? Então nós vamos ter algumas atividades culturais articuladas também ao evento. Perfeito, professor. Quer dizer, está aberta a inscrição, basta o site, está aparecendo aí no seu vídeo, é um site até um pouco longo, sim, com certo tempo, e a TV Unesp vai dar total e ampla cobertura. Além disso, professor, o que o senhor considera mais importante para a gente fechar o pensamento sobre o simpósio e a jornada? Tem uma série de discussões, mas todas elas congregam para essa discussão sobre o que é o modo de subjetividade, de subjetivação, né? A identidade, a personalidade que se constitui hoje e quais são os desafios que essas novas formas de organização social, né? Esse capitalismo tardio, né? Essa era da informação, né? Esse imediatismo das relações interpessoais, essa visibilidade, né? Que efeitos isso tem sobre a subjetividade? Do ponto de vista da psicanálise, né, nós temos uma discussão
conceitual que incide sobre essa questão, que é a questão do narcisismo, né? Então discute-se na psicanálise que a sociedade contemporânea, a cultura contemporânea é uma cultura narcísica, né? Então acho que discutir as questões do narcisismo hoje é fundamental. É fundamental. Professor, sucesso e rico, é evidente. Sucesso na sua empreitada, sucesso nos seus trabalhos, nas suas pesquisas e obrigado por trazer essas informações aqui para a gente. Eu que agradeço pela oportunidade e muito obrigado, viu? O assunto de hoje, vocês viram, psicanálise, 4ª jornada, 2º simpósio internacional na área de psicanálise. Ciência Sem Limites, ponto final. Na próxima semana, uma nova pesquisa, um novo pesquisador, um novo assunto. Esperamos por você.